Boa tarde. A nossa presidente, Eliette Busquelar, está hoje em São Paulo para a entrega de um prêmio ao nosso acadêmico Gilberto Schwartzman. Então, eu, como primeiro vice-presidente, estarei substituindo-a hoje. Nós vamos dar início à sessão científica Saúde e Clima. Quero cumprimentar o nosso secretário-geral, que está aqui ao meu lado, acadêmico Omar Lupe, da Rosa Santos. Quero cumprimentar os senhores acadêmicos, senhoras e senhores convidados, e convidar à mesa a presidente da Academia Brasileira de Ciências, acadêmica Helena Nader. Quero também convidar à mesa o acadêmico Flávio Capizins. Essa sessão é em conjunto da Academia Nacional de Medicina e da Academia Brasileira de Ciências, e foi organizada por dois acadêmicos que são de ambas as academias, o acadêmico Rubens Belfort Júnior, que deve estar nos acompanhando online, e o acadêmico Flávio Capizins. Vou passar primeiro a palavra para uma saudação inicial à presidente da Academia Brasileira de Ciências, a professora Helena Nader. Boa tarde a todas e todos, aos acadêmicos aqui presentes. Saúdo ao nosso acadêmico de duas academias também, o professor doutor Nardi, com quem eu tenho a honra de estar trabalhando na Academia Brasileira de Ciências, na nossa comissão de seleção já há alguns anos. Saudar também ao nosso acadêmico de duas academias também, o professor Flávio Kapinski, e a todos os senhores e senhoras. Rapidamente, esse tema, né, saúde e clima, é extremamente relevante não só para a área da medicina, da área da saúde, mas para toda a sociedade global. Em especial aqui no nosso país, nós não podemos falar em sustentabilidade sem lembrar o conceito fundamental que é o da saúde única, que depois se expandiu e está na saúde planetária, que, na verdade, faz parte do mesmo conceito, da mesma, vamos dizer, instituição que é o planeta, né? Eu outro dia estava numa reunião, agora não me lembro, que se dizia de alguém colocou a Mãe Terra e uma pessoa que eu peço desculpas, eu não estou lembrando agora o nome, disse que olhando a maneira como nós mulheres olhamos os filhos, deveria estar olhando como o filho terra. Se nós todos, mães e pais, olharmos a terra, é um filho. E é um filho que nós temos que cuidar. E o conceito de saúde única, né, engloba tudo isso. Então, para nós, da Academia Brasileira de Ciências, é uma honra estar junto neste projeto de saúde única, saúde e clima, porque a mudança climática está aí, os vírus novos que estão vindo pelo desmatamento, pelas queimadas, e se nós não unirmos de forma clara, cada vez mais, a ciência com a prática médica, nós estaremos fazendo um grande retrocesso. Então, eu queria
agradecer ao Flávio e ao Nardi por essa oportunidade de trabalho conjunto. E eu vejo que um dos nossos conferencistas e aqui eu acho que a gente até deve colocar um outro parceiro, embora não oficial, oficioso, que é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e um dos nossos palestrantes é vice-presidente da nossa SBPC, o Paulo Artacho, que está aqui. Então, o Brasil unido pela clima, saúde, dentro desse conceito de saúde única, e na Agenda 2030 está aí, os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e não deixar ninguém para trás. Muito obrigada. Obrigado, presidente Helena Nader. E agora eu passo também as palavras iniciais do acadêmico Flávio Kapuscinski, que junto com o acadêmico Rubens Belfort Júnior é um dos organizadores dessa tarde e noite. Obrigado, acadêmico Nardi, obrigado, doutora Helena Nader, por ter nos ajudado nessa iniciativa, que partiu realmente de uma ideia do professor Rubens Belfort, acadêmico Rubens Belfort, que me motivou, diante da crise no Rio Grande do Sul, a montar um grupo de trabalho, unindo a nossa Academia Nacional de Medicina, com o apoio da professora e acadêmica Eliette Pusquelar, Academia Brasileira de Ciências e SBPC, naquele momento inicial, e agora vamos conversar com o Artacho para ter a SBPC dentro oficialmente desse grupo de trabalho, né? E esse grupo de trabalho, então, que iniciou com essa crise mais aguda, já fez várias parcerias com o Ministério da Saúde, o Ministério da Ciência e Tecnologia, temos sido ouvidos no Congresso, e eu acho que vocês verão hoje que muitas coisas estão surgindo nesse ambiente cooperativo da ciência, da medicina brasileira, que está aí realmente para atender essas demandas da população, da saúde e de preservação do ambiente. Bom, boa tarde. Nós vamos dar início à sessão científica de hoje, Saúde e Clima, com a primeira palestra, Estresse Pós-Traumático e Catástrofes Climáticas no Brasil e no Mundo, palestra do acadêmico Antônio Egídio Nardi. Mais uma vez, quero dar boa tarde a todas e todos, senhora acadêmica, senhores acadêmicos, senhoras e senhores convidados, em especial cumprimentar a mesa, a presença da presidente da Academia Brasileira de Ciências, professora Helena Nader, do acadêmico, um dos organizadores, professor Flávio Kapuscinski, agradecer também ao acadêmico Rubens Belfort, que não está presente, mas foi um dos grandes organizadores desse simpósio, e ao nosso secretário-geral, Omar Lupe, obrigado pela apresentação. Como a professora Helena Nader falou, saúde e clima estão muito ligados, e eu enfatizo a saúde mental. A saúde mental é uma das que mais sofre nessas alterações climáticas, principalmente nas catástrofes, como eu irei apresentar aqui. E o apoio psicológico, psiquiátrico de todos os profissionais de saúde mental são fundamentais para uma atenuação da gravidade, uma reconstrução da vida após uma catástrofe. Eu não tenho nenhum conflito de interesse com essa apresentação.
É claro que o que nós entendemos hoje por estresse pós-traumático, ele sempre existiu após catástrofes, após grandes acidentes, após situações horríveis onde a vida do indivíduo ou a vida de quem o circunda fica em perigo. Mas, realmente, o transtorno de estresse pós-traumático começou a ser estudado após a Primeira Guerra Mundial. Após a Primeira Guerra Mundial, a psiquiatria já estava organizada como uma especialidade médica, os problemas mentais já eram valorizados de uma forma diferente, de uma forma mais sistematizada, e começamos a ter um grande número de veteranos que apresentavam traumas da guerra, problemas de tornar uma vida civil adequada devido aos horrores que eles presenciaram na guerra. E então a psiquiatria começou a partir daí a estudar esse problema, não com esse nome, transtorno de estresse pós-traumático, mas com diferentes nomes: neurose de guerra, trauma de bombas e outros nomes, trauma de trincheira, vários nomes para o que hoje nós entendemos como transtorno de estresse pós-traumático. Mas o transtorno de estresse pós-traumático, ele é um problema de saúde pública, porque não ocorre só após catástrofes ou após guerras. Ele ocorre na nossa violência do cotidiano, não só um assalto, como nessa figura, mas também em situações como atropelamentos, incêndios, alagamentos, enfim, todas as situações onde a vida estará em risco, e não precisa ser a vítima que vai desenvolver o transtorno de estresse pós-traumático. Por exemplo, assistir alguém ser atropelado pode resultar no transtorno de estresse pós-traumático. Um grande impulso à pesquisa no transtorno de estresse pós-traumático foi o 11 de setembro em Nova York. Essa violência que foi transmitida pela TV assim, ao vivo, simultaneamente, quando estava ocorrendo, resultou em transtorno de estresse pós-traumático, não só para as pessoas que estavam em torno do World Trade Center ou que estavam em Nova York, mas até para pessoas em outras partes do mundo que assistiram esse tipo de violência. E isso foi muito publicado, várias pesquisas a respeito do transtorno de estresse pós-traumático ao assistir pela TV algo tão violento. O transtorno de estresse pós-traumático, ele pode se exteriorizar com sintomas de ansiedade e depressão, mas ele tem 4 pontos que o marcam como diferente de um quadro tradicional, primário de ansiedade ou de depressão. Principalmente são as intrusões de pensamento. Então, tudo que lembra aquilo acaba trazendo sintomas físicos e emocionais em relação ao que ocorreu. Por exemplo, né, nessa desgraça no Rio Grande do Sul, qualquer nuvem no céu passou a ser um sinal de que poderia cair de novo um temporal e tudo voltar. Ou quando alguém é assaltado, se o assaltante usava, por exemplo, uma camisa vermelha, sempre que ver alguém com uma camisa vermelha ou que ver a cor vermelha, a pessoa pode se passar mal igual quando foi assaltado ou quando teve determinado trauma. Depois, a esquiva, né? A pessoa tende a evitar inteiramente aquela situação traumática, fugir daquela situação em qualquer coisa que lembre aquela situação. A hiperatividade, a pessoa fica com sobressaltos, um sistema autonômico muito ativo em relação a qualquer tipo de susto ou qualquer tipo de situação que possa aumentar o estresse ou a ansiedade, e alterações do humor, seja para depressão, seja para irritabilidade. Aqui um pequeno vídeo, eu não vou passar o vídeo todo, porque ele é muito longo, mas para mostrar como isso é algo terrível. Eu não estou conseguindo aqui. Treinei tanto para esse vídeo entrar.
mas ele não está entrando. E vamos ver. Opa. Bom, Genilson, o vídeo não está entrando. Não. Pronto. Sofri tanto para fazer isso aqui. Eu tinha casa uma vez, agora não tem mais. Então vocês podem Ela ver ganhou, aqui lutou, batalhou, a conseguiu. situação que Hoje ficou um baita mansão foi para água no Rio abaixo. Grande do Sul, algumas Aqui cidades, não tem né? mais. Aqui terminou. Aqui foi como um dos locais, é um cemitério isso aqui. O município de Estrela fica no Vale do Taquari, interior do Rio Grande do Sul. Ele foi um dos mais afetados pelas recentes enchentes que atingiram o estado. Lá é onde fica o bairro Moinhos, que foi devastado pela tragédia. Odila e seu filho Elisandro são parte de um grupo de moradores do município que simplesmente não tem mais onde ficar. Nós tínhamos que sair de lá porque a enchente tampou nossas casas, né? Não tem onde nós enfiar. Não tem. Eu sei, para mim construir minha casa hoje eu não posso. Hoje eu não tenho condições. E é só essas coisinhas que eu tenho aqui. É tudo ganhado. Sofri tanto para fazer isso aqui. Sofri tanto para fazer isso aqui. Eu tinha. Sofri tanto para fazer isso aqui. Eu tinha casa uma vez, agora não tem mais. Então, eu não passei o vídeo todo, porque ele é longo, tem mais de 5 minutos, mas nesse pequeno instante do vídeo, deu para sentir a dimensão do problema pessoal, individual, no Rio Grande do Sul. Pessoas que perderam tudo, e algumas pessoas perderam entes queridos, perderam animais queridos, perderam a sua identidade nessa tragédia. Então, o transtorno de estresse pós-traumático, além das memórias intrusivas que eu mencionei, a pessoa começa a ter pesadelos, começa a ter flashbacks. O transtorno de estresse pós-traumático é uma doença da memória. A memória fica bastante comprometida, trazendo esse sofrimento intenso para o indivíduo. Então, esse flashback passa a ser o sintoma principal do transtorno, seguido da esquiva e da hiperestimulação autonômica. E, em geral, começa um mês após o trauma, após ter passado por aquele momento de violência. E o que é importante esse tempo, porque os estudos longitudinais com cortisol demonstram que há um fator preditor. Algumas pessoas que desenvolvem o transtorno de estresse pós-traumático, eles têm níveis baixos de cortisol logo após o trauma, mesmo antes de desenvolver o transtorno propriamente dito. Esse nível baixo pode ser um preditor do desenvolvimento desse transtorno. As vítimas com história de baixo cortisol, elas também acabam tendo uma chance maior de desenvolver esse tipo de transtorno, e principalmente se for um transtorno contínuo, como foi o caso do Rio Grande do Sul, que não foi apenas um temporal, né? Foram vários temporais e a situação foi se agravando gradativamente, porque não são todas as pessoas que vão desenvolver o transtorno de estresse pós-traumático. Por exemplo, no incêndio, estima-se que no incêndio em um prédio grande, 20% das pessoas que irão sobreviver a esse incêndio poderão desenvolver transtorno de estresse pós-traumático. Então, o importante é estudar os 80% que não vão desenvolver esse tipo de doença para saber o que eles têm de diferente que não desenvolveram a doença. E o nível do cortisol parece ser um dado importante nesse sentido, porque há uma ativação do sistema nervoso autonômico em algumas pessoas na reação de fuga ou luta.
e esses sobressaltos, eles são preditores também, não só que a pessoa vai desenvolver o transtorno, mas que o transtorno vai ser de um nível mais grave. Elevações de catecolamina na urina e no plasma também são sinais que a pessoa tem uma chance maior de desenvolver o transtorno de estresse pós-traumático. Assim como a reatividade à ioimbina, que tanto altera o metabolismo cerebral, a pessoa pode até ter ataques de pânico nessa situação, e pacientes com transtorno de estresse pós-traumático têm uma resposta aumentada. E também tem um bloqueio maior com o uso de beta-bloqueadores, bloqueadores adrenérgicos, como propanolol, clonidina, parece ajudar nessa hiperatividade autonômica dos pacientes. A trajetória dos sintomas após um evento é muito interessante, porque é natural que todo mundo tenha um pouco de hiperestimulação, agitação, insônia, sobressalto, ao perder tudo ou a ter sua vida ameaçada. Mas, como eu falei, isso é uma reação adaptativa de curto prazo natural. Entretanto, esse papel adaptativo, ele remite espontaneamente, passado algum período em relação a esse trauma. Então, só em alguns casos que os sintomas não vão remitir, vão permanecer mesmo após um mês, e nós vamos classificar isso como um transtorno de estresse pós-traumático. Os sintomas podem também predizer a gravidade, por exemplo, uma dissociação peritraumática. Quando o evento demora algum tempo, a pessoa pode achar que não está vivendo aquilo, e sim que está num sonho, que está num pesadelo real que ela está participando, seja numa enchente, perdendo todos os bens e vendo pessoas e animais morrendo, seja, por exemplo, num estupro. Um estupro, muitas pessoas vítimas de estupro referem que não se recordam exatamente, não eram elas que estavam ali sofrendo esse tipo de violência, porque há uma dissociação da memória. A memória, como a consciência se apagasse ali um pouco. Isso nós vemos também com o freezing. O freezing, que é uma imobilidade tônica, esses animais, eles não estão mortos, eles apenas viram o predador se aproximando e eles fingem de mortos para o predador se afastar. No WhatsApp, frequentemente mostram um vídeo de uma galinha que está sendo perseguida por um gato, e quando o gato se aproxima, ela finge de morta, o gato se afasta e ela sai correndo. Isso também ocorre nos seres humanos, não é só em animais inferiores, nos seres humanos também ocorre o freezing, e, por exemplo, em vítimas de estupro. Muitas vezes, né, no absurdo de avaliar um estupro, a vítima é acusada de não ter reagido, não ter gritado, não ter batido ou saído correndo. Muitas vezes a vítima não tem essa capacidade pela dissociação da memória e pela reação de freezing, reação de congelamento, que é algo que a pessoa não consegue controlar, o animal não consegue. Essa é uma reação de fuga ou luta que a consciência não tem nenhum tipo de reação em relação a isso. E o freezing é algo muito importante que muitas vezes pode levar a pessoa a se sentir culpada de não ter reagido a uma violência. A Organização Mundial da Saúde nota que as mulheres são mais vítimas de transtorno de estresse pós-traumático, são mais vítimas de violência, inclusive de estupro, mais de violência em geral, e, consequentemente, tem uma chance maior de ter transtorno de estresse pós-traumático. E esses dados aqui, citados de diferentes países, claro que é algo muito menor do que nós imaginamos, porque vítimas de violência muitas vezes não entram nessas estatísticas. Mas o transtorno de estresse pós-traumático é uma doença da memória, o cérebro é envolvido nisso
tanto na amígdala cerebral, provocando essa hiperreatividade autonômica, o lobo pré-frontal, através da sua capacidade de avaliar as situações, acaba ficando com um comportamento de esquiva muito grande, e o hipocampo, principalmente, porque é o nosso centro principal da memória, e, como eu mencionei, né, o TEPT é uma doença de memória, o hipocampo acaba coordenando todas essas reações, tanto a hiperatividade autonômica quanto o comportamento de esquiva, e vai resultar em flashbacks da memória e em pesadelos. No tratamento do TEPT, existe uma verdadeira bagunça em relação a tratamentos eficazes, são dados diferentes medicamentos conforme a sintomatologia do paciente, assim como a psicoterapia. Nas enchentes e avalanches que nós tivemos, por exemplo, em Petrópolis, o Instituto de Psiquiatria da Universidade do Rio de Janeiro mandou grupos de profissionais tanto para auxiliar no TEPT, como para tentar evitar o TEPT. A intervenção, ela acaba tendo um caráter também preventivo, né? Ter um suporte. Assim como no Rio Grande do Sul, agora, várias universidades, não apenas do Rio Grande do Sul, mas de outras instituições, mandaram profissionais para o Rio Grande do Sul para ajudar na saúde mental. Mas, evidentemente, tanto na parte científica quanto na parte pessoal, nós sabemos que o que ajuda mesmo é o suporte social. O suporte social a uma vítima de violência, o suporte social a uma vítima de catástrofe ou uma sociedade, como foi o caso do Rio Grande do Sul, é a coisa mais importante. A mobilização que nós observamos no Brasil, no caso específico do Rio Grande do Sul, mas também até do exterior veio ajuda, isso é muito importante, ajuda individual, né, a cada pessoa que perdeu tudo, claro que ter comida, ter água e ter uma saúde razoável é muito importante, mas o maior objeto de felicidade de uma pessoa é a sua casa. A casa não precisa ser proprietário da casa, né? Pode ser a casa dos pais, a casa que é alugada, a casa do amigo, onde quer que ele more. Nós sabemos que o maior referencial, depois da saúde e da comida, para a felicidade, é ter uma residência, ter uma casa onde você se identifica. E isso a população do Rio Grande do Sul, em grande número, perdeu, mostrando que a chance deles de terem altas taxas de TEPT é muito grande, e a psiquiatria como toda, a Associação Brasileira de Psiquiatria e outros órgãos que lidam com a psiquiatria, estão tentando ajudar da melhor forma possível para atenuar esse sofrimento no Rio Grande do Sul. Obrigado pela atenção de vocês. Dando continuidade à sessão científica Saúde e Clima, eu tenho a honra de convidar a professora Federica Sancassiani, que é professora de psiquiatria na Universidade degli Studi di Cagliari, na Itália. Professora Federica está aqui com a ajuda da FAPERJ. Um prazer tê-la aqui, Federica. A palavra é sua. A professora Federica esteve aqui já há alguns anos atrás, também com a ajuda da FAPERJ, e nós temos vários trabalhos em conjuntos com técnicas em saúde mental, e ela vai falar sobre nova tecnologia em prevenção e reabilitação para promover a saúde mental. Obrigado pela sua presença, Federica. Esteja à vontade. Good afternoon, everybody. Thanks to Professor Nardi
and to all of the academics of the academia for this great opportunity and for this invitation. I'm really, really honored to be here and to attend and to take part in this event. My presentation will cover the following topics. Firstly, I will talk about the growing interest in the use of new technologies in preventive and rehabilitative settings, including, of course, mental health and psychosocial disabilities. Then I will present you and discuss a pilot study we conducted in our laboratory at the University of Cagliari, focusing on immersive virtual reality technology. So let's start with some preliminary remarks. Research is increasingly pointing out that integrating new technologies into healthcare practice and welfare brings numerous benefits, including improved quality of care and active users' participation, especially in managing chronic diseases. Particularly, new technologies have the potential to enhance health services, either as standalone solutions or integrated with the existing services, can offer increased flexibility, enable intervention in natural environments, extend their reach to a wider population without the stigma risk, and often prove more cost-effective than current services. Finally, new technology can play a crucial role in prevention, where the interventions are designed to avoid issues or problems, or to avoid further complication, as in tertiary prevention and in rehabilitation. A recent overview of reviews published in 2021 by Witt et al. Was aimed to highlight the combination between different technologies and different kinds of interventions applied to mental health and well-being. And in this overview, a total of 246 reviews over the past 5 years were analyzed, and treatment interventions are more frequent than preventive interventions. And regarding technological and digital interventions used, the author summarized conventional but online interventions such as video calling, chat, email, self-help programs, sometimes in combination with a professional, that usually implies the use of online platforms and software installed in a computer or in a laptop or in a mobile phone. Again, emerging technologies such as extended reality software, social media, and wearable devices. Among emerging technologies, the authors pointed out that extended reality is the most investigated new technology used in both preventive and treatment interventions. When we talk about extended reality, we should know that there are many things into this place. Because extended reality encompasses virtual reality, augmented reality, and mixed reality. So virtual reality refers to the experience of being fully immersed in a computer-generated three-dimensional environment through an headset. Augmented reality overlaps virtual elements onto the real world using a smartphone or an headset. Lastly, mixed reality combines elements of both the virtual and real world, but it is currently used infrequently.
So I come to the second part of my presentation, which focuses on immersive virtual reality in cognitive remediation programs. Our research group, also in collaboration with the research group of Antonio Nardi, has explored this research field, conducting a preliminary crossover randomized controlled trial to assess the feasibility and the effectiveness of a cognitive remediation program using virtual reality to improve the cognitive functions and personal and social functioning among 50 people with bipolar disorders. So we know that about more or less half of individuals with bipolar disorders has a cognitive impairment, which negatively affects their personal, social, and work functioning. Cognitive remediations is a kind of behavioral training aimed at improving cognitive functions to ensure that the improvements are lasting and broadly applicable. The training needs to be of sufficient duration. Unfortunately, in their traditional form, sometimes this kind of programs are not enjoyable to the user. There is also evidence that virtual reality can be effective in improving several skills, including cognitive functions, by making the learning process engaging, motivating, and relevant to people's everyday lives, allowing an ecological approach. Clinical application of virtual reality have shown positive outcomes in the rehabilitation of cardiovascular, neurological, and musculoskeletal conditions. While the evidence about virtual reality in the field of mental health is still limited, it has been used in psychotherapy, mainly for treating anxiety and phobias. And there is an increasing interest in applying virtual reality for cognitive remediations in conditions such as schizophrenia, mild cognitive impairment, and dementia. Here is a summary of the main results of our study. So regarding feasibility, we observed a dropout rate of 20% with no adverse effects due to the use of virtual reality, and high satisfaction with the program expressed by the participants. Regarding preliminary effectiveness on the cognitive functions, we detected significant improvements in memory, verbal fluency, attention, and executive functions. Regarding personal and social functioning, we observed significant improvements in depressive symptoms, alexithymia, and the regulation of biological and social rhythms. To conduct our trial, we used an immersive virtual reality software called Cerebrum, developed by a Roman company called Idego ProMind, in collaboration with a group of information technology specialists and mental health professionals. It is a software compatible with the Oculus Go Meta headset that is an affordable and user-friendly technology. The main features of the Cerebrum software include virtual environments that simulate urban settings, home settings, and daily life scenarios. The software offers 52 exercises designed to train several cognitive functions, particularly attention, memory, and cognitive estimation, with minimal interaction required for the user within the virtual environments. In the last year, I personally worked to update the Cerebrum software alongside the information technology specialist in Idego ProMind.
to add a new series of virtual environment related to leisure activities, in this case, sailing. This decision was driven mainly by making our cognitive remediation training more engaging, more enjoyable for our patients. As a result, the update software called Cerebrum Vela requires more interaction from the user within the virtual environment, bringing it closer to a gaming experience. And the cognitive functions targeted in the training are mainly executive functions, language, and motor abilities. Here are some screenshots of the virtual environments from the two software. Daily live environments for Cerebrum and sailing scenarios for Cerebrum Vela. Here are some points that describe the cognitive remediation program using the software I have just described. It is the same both for Cerebrum and for Cerebrum Vela. As shown, each session lasts 50 minutes with 15-20 minutes allocated to virtual reality exposure. This means that most of the session is dedicated to psychoeducation about the cognitive function being trained and to the phase of generalizing the learning, which participants should apply in daily life. Currently, our research group is engaged in secondary analysis related to the pilot trial. These are the last articles that were published last month, if I remember. Specifically, we are investigating the role of mirror neurons during virtual reality exposure. And we are hypothesizing that their activation might play a role in making effective the virtual reality-based cognitive remediation program we are testing. We know that mirror neurons allows us to understand others' intentions and emotions. We also know that individuals with the bipolar disorders, even during euthemic phases, exhibit difficulties in social and emotional cognition skills. In 2009, a neuroimaging and virtual reality study by Kim et al. Pointed out that when managing relational situations, individuals with bipolar disorders exhibit reduced activation of the mirror neuron system. Therefore, they employ a quick but inefficient method to adapt to situations that require the analysis of complex emotions through appropriate cognitive processes. A few months ago, a study by Kumawat et al. Showed that the mirror neuron system is activated during both real and imaginary actions. These studies are really important for our studies because when exposed to virtual reality, the subject not only imagines an action, but generates real actions in a virtual environment, doing cognitive, emotional, behavioral, and physiological responses in real time. So it is possible that such experience could hyperactivate the mirror neuron system, possibly more than what occurs in the real environment. This may explain why a cognitive remediation intervention using virtual reality can enhance cognitive functions and improve cognitive deficit, such as alexithymia, through the stimulation of the mirror neuron system. I will conclude my presentation
presenting you the three clinical studies we are currently engaged in, all of which test our cognitive remediation program using virtual reality, specifically with the software Cerebrum Vela, with several population. There are three projects. Two randomized controlled trials are currently in the recruitment phase. One is founded by the Fondazione di Sardegna, in which I'm the principal investigator, with the collaboration of other 4 units from several departments in our university. In this project, we will evaluate the feasibility and the preliminary efficacy of our cognitive remediation program with virtual reality on the cognitive functions of elderly with mild cognitive impairment. The other one is founded by the National Recovery and Resilience Plan from the European Union. In this project, the PI is Professor Grassi from the University Hospital of Ferrara, and I am the head of our unit. In this project, also, we will test the feasibility and preliminary efficacy of our cognitive remediation program, in this case, among people with cancer and depressive symptoms. The third project is in its startup phase, and it is also founded by the National Recovery and Resilience Plan. The principal investigator is the University of L'Aquila, and Professor Mauro Carta is the head of our unit. Also, in this case, we will test our cognitive remediation program with virtual reality among healthy elderly. Thank you so much for your attention. Obrigada. Grazie a lei, Federica, pela bellissima presentazione. È stato un piacere averla qui con noi. A saúde mental cada vez mais vem sendo enfatizada em todas essas iniciativas em relação a catástrofes, mas também políticas de saúde mental. Recentemente, o documento da Academia Brasileira de Ciências com a Sociedade para o Progresso da Ciência, Brasileira para o Progresso da Ciência, também, pela primeira vez, enfatizou a necessidade de saúde mental, estar presente nas políticas de saúde, e eu vejo que o professor Jair Mari, professor titular de psiquiatria da Universidade Federal do Estado de São Paulo, está acompanhando esse nosso simpósio, o que muito nos honra a presença dele, e temos que agradecer a ele a liderança na realização desse documento da saúde mental para o G20. Agora, vamos convidar o professor César Victória. O professor César Victória é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Escola de Higiene e Medicina Tropical, também ele se formou lá, e em Londres, e ele é membro da Academia Brasileira de Ciências. Professor César Victória, é uma honra tê-lo aqui conosco, e a palavra é sua. Muito obrigado, Nardi. Boa tarde a todos e a todas. Um abraço para a Helena, para o Flávio, que eu estou vendo aqui na mesa. Eu estou falando hoje como gaúcho e como epidemiologista. Então, eu vou gastar esses próximos 15 a 20 minutos falando um pouquinho sobre ambiente e saúde, que é um tema enorme, muito amplo, né? Mas que tentarei resumir alguns aspectos principais. Só para conferir, Nardi, vocês estão vendo a minha tela inteira? Sim, estamos. Tá, então, vamos lá. A visão da epidemiologia sempre foi muito antropocêntrica, né? Então, aqui do lado esquerdo, vocês veem a famosa tríade epidemiológica, que todos nós que estudamos medicina ou ciências biológicas no passado aprenderam, né? É o agente, o ambiente e o hospedeiro.
o vetor aí, o hospedeiro intermediário, etc. Mas, ao longo do tempo, esse conhecimento evoluiu e passou ao conhecimento a ideia de saúde única, ou uma só saúde, em que a saúde humana, a saúde animal e a saúde ambiental estão intimamente relacionadas. Eu acho que o Paulo Bus vai falar um pouco sobre isso mais adiante, eu vou deixar também para ele abordar isso com mais detalhes. Esse gráfico aqui, esse diagrama, foi feito em 2014 pelo CDC. O Paulo Artacho vai falar depois de mim também, eu já vi o Artacho usar esse diagrama em suas apresentações, e ele tem, digamos, 3 partes concêntricas, né? No meio tem os eventos climáticos, tempestades, aumento de CO2, aumento de níveis do mar, né? No segundo círculo, nós vemos, então, 6 componentes importantes, que eu vou abordar rapidamente um por um. E mais da parte de fora, a gente vê as consequências sobre a saúde de cada um desses componentes da mudança climática, né? Isso me dá, quando eu olhei esse gráfico, eu fiquei pensando, parece uma roleta, né? Mas é uma roleta onde todos perdem, ou quase todos perdem, porque algumas pessoas e entidades lucram com isso. Mas é uma roleta não da sorte, é uma roleta do azar. É uma roleta cujos componentes interagem também. Não é tão estanque quanto parece ser. Então, vamos ver um por um, né? Começando ali nos eventos climáticos extremos, eu sou gaúcho, eu moro em Pelotas, ficamos isolados do mundo por muitos dias, e eu vou falar um pouquinho também, depois de Pelotas, o que aconteceu aqui, mas aqui a gente tem gente que morre, né? Morre afogada, ou a gente morre em desabamentos de encostas, e os impactos na saúde mental, que o Nardi já abordou tão bem, eu sei que o Flávio também vai abordar novamente. Mas aqui, nesses eventos, nós temos lesões e mortes diretas, né? O Rio Grande do Sul teve praticamente 200 mortes, ainda tem umas 20 pessoas desaparecidas que certamente devem estar mortas. E nós temos os efeitos indiretos sobre saúde física e saúde mental, como mencionado pelo Nardi. No segundo, nós temos o calor extremo, e, na verdade, é o maior assassino de todos, é o que mais mata gente, segundo os estudos epidemiológicos que a gente tem acesso. Então, nós temos, assim, as doenças cardiovasculares, nós temos os colapsos, né, interagindo com a atividade física, né, uma coisa tão boa fazer atividade física, mas fazer sobre condições extremas, como uma série de mortes que ocorreram agora no Mediterrâneo, de turistas que resolveram sair para caminhar com calor de 40 graus ou mais, ou caminhar ou correr. Isso aí, então, interage. E então nós temos aumentos importantes na mortalidade geral. Cada onda de calor que acontece, a mortalidade dá um pico bem acima do esperado para o que está acontecendo naquela época do ano. Sem esquecer também o frio extremo, porque a mudança climática, é claro que o calor é a coisa que mais visível, mais predomina, mas o frio extremo, que também é relacionado a mudanças climáticas, pode levar à mortalidade. Terceiro, nós temos a degradação ambiental. O ambiente está se degradando, então nós temos migrações, nós temos conflitos, nós temos impactos na saúde. E aqui eu selecionei 2 gráficos, eles estão meio pequenos aqui, mas a parte vermelha ali a gente vê áreas onde houve secas importantes e deterioração da produção alimentar. E inclui o norte da África, inclui a África, ali o Sahel, inclui partes, inclusive o centro-oeste do Brasil, onde já está havendo um importante impacto sobre áreas como o Pantanal. E embaixo, aquelas 2 linhas, elas mostram uma evolução da subnutrição de criança, né? A área que eu trabalho há 50 anos, que vinha diminuindo a subnutrição no mundo. Aí, com o Covid, aumentou e atualmente persistiu nos níveis que se observou durante o Covid. Isso, sem dúvida, relacionado à fome em regiões onde a produção agrícola foi muito afetada pelas crescentes secas e falta de chuva. Nós mudamos, então, para a escassez de águas, né? Eu também trabalhei muito com diarreia infantil, era a maior causa de morte no Brasil nos anos 70, hoje em dia é muito rara, mas está aumentando de novo.
A diarreia foi controlada, em parte por melhoria no abastecimento de água, mas também porque diminuiu a subnutrição e pelos tratamentos disponíveis no SUS, como a terapia de reidratação oral, que permitiram assim que a diarreia ficasse algo raro no Brasil, a morte por diarreia ficasse algo raro. Mas nós temos previsões, e aqui é uma previsão da Fiocruz, de que com o aumento de aquecimento no Brasil e as áreas mais escuras aí na Amazônia e um pouquinho ali no Nordeste também, na zona da Caatinga, um pouco no Rio Grande do Sul, que vai aumentar novamente a mortalidade por diarreia em função do aquecimento global. E nós temos, então, não é só a falta de água, né, que também interage com a produção agrícola, claro, mas também temos o impacto da qualidade da água. Então, tem uma série de doenças ali, cólera, criptosporidiose, o Campylobacter, etc., etc. E nós temos aqui no Rio Grande do Sul, esse ano já tivemos 25 mortes por leptospirose, relacionadas com as enchentes. O Rio Grande do Sul, por ano, tem 15 a 20 mortes por leptospirose. Nós estamos com 25. Eu acho que está subdiagnosticado também, porque os serviços de saúde entraram em falência nessas cidades mais afetadas, né? Inundou tudo. E nós não temos um registro tão bom, e certamente o impacto deve ter sido maior ainda. Uma coisa que não é muito reconhecida, está no próximo parte do gráfico aqui, são os aumentos de quadros alérgicos, principalmente de doenças respiratórias e de asma, porque o pólen, a produção de pólen aumenta com a mudança climática. E os fungos proliferam também com a umidade. Então, nós temos calor, nós temos mais CO2, e nós temos a umidade que juntos agem aumentando o nível de alergenos no ar, por exemplo, e causando, então, uma série de doenças respiratórias. Talvez uma das coisas mais faladas seja a próxima seção aqui do gráfico, né, que é a seção sobre a ecologia dos vetores, né, mas as primeiras coisas que apareceram, então, malária, dengue, encefalite, sem falar nos novos vírus que estão aparecendo e se propagando, como Maiaro e como Oropouche. Mas aqui no Rio Grande do Sul nós não tínhamos dengue, e agora nós temos dengue. Pelotas tem casos autóctones de dengue. Nós temos mosquitos que não andavam por aqui, que agora andam, que transmitem a doença. Então, é uma mudança muito, muito grande que está ocorrendo no mundo todo, e o impacto nas doenças infecciosas e nas doenças transmitidas por artrópodes, então, é muito marcado. E, finalmente, a poluição do ar também, né? E é a poluição do ar que interage com... Essa aqui é uma foto do Pantanal recente, que interage com as outras causas. Então, todas essas partes do círculo, elas interagem entre si, porque onde tem mais seca, a floresta fica seca, o Pantanal fica seco, nós temos incêndio, o incêndio produz CO2, o incêndio esquenta mais ainda a atmosfera. Então, é um círculo vicioso terrível. Eu tenho certeza que o Paulo vai falar muito melhor do que eu sobre isso. Mas não é só isso. As causas, as doenças que estão nessa parte de fora aí, e os agravos à saúde que estão nessa parte externa, eles também interagem. Se o sujeito, por exemplo, uma criança é desnutrida, ela vai morrer mais por diarreia. Então, o impacto da qualidade da água, uma malária que seria leve, vai ser muito mais grave. As doenças cardiovasculares predispõem a uma série de suscetibilidade, que eu vou falar um pouquinho mais agora, de eventos extremos. Então, agora, avançando o assunto, eu acho que é importante que a gente não meça só os efeitos diretos. E aqui é uma foto de Eldorado do Sul. Eldorado do Sul, eu passo por dentro de Eldorado para ir para Porto Alegre, daqui de Pelotas. Tá? Passava, porque a estrada foi interrompida durante várias semanas. Agora está aberta de novo. Mas o que aconteceu é que os serviços de saúde fecharam. Os hospitais foram inundados. Aqui do lado, em Rio Grande, os maiores hospitais pararam de funcionar. Nós tivemos falta de abastecimento de água. Porto Alegre tem 9 estações de água, mesmo as áreas altas de Porto Alegre, que não foram afetadas diretamente pela enchente, ficaram sem água. Das 9 estações, 8 ficaram interrompidas durante algumas semanas. Então, o impacto indireto é enorme, né? Faltou eletricidade, comunicações, as estradas não funcionavam, se não tinha eletricidade, não tinha internet, o transporte foi afetado, o comércio de alimentos, de medicamentos, as farmácias, todos fecharam.
desemprego, principalmente quem trabalha informalmente, que tem que estar na rua trabalhando, perdeu sua fonte de renda. Então, é um círculo vicioso, né? A gente não pode pensar só em quem morreu porque houve uma inundação. A gente tem que pensar em todas as maneiras em que a saúde física e mental foram afetadas. E aí entra na questão relacionada, que é dos determinantes comerciais da saúde, né? Isso não é tão reconhecido assim. O papel desses determinantes não são rotulados como tal dentro da crise ambiental, né? Então, nós temos o tabaco, álcool, bebidas açucaradas. Estamos vendo a dificuldade que é passar aqui no Brasil a legislação controlando a venda de bebidas açucaradas em escolas, por exemplo, por causa dos lobbies da indústria, né? Nós temos uma área que eu trabalho muito, que é a fórmula infantil. As maiores pesquisas foram sobre amamentação, e agora nós temos também os combustíveis fósseis, né? As empresas e as pessoas que lucram com isso, e o agronegócio predatório, que também são determinantes comerciais da saúde. Tem que ser enquadrados dentro de tudo isso. E todas essas indústrias, todas essas atividades, todos esses grupos que lucram com a deterioração da saúde humana, eles têm um modus operandi muito parecido, né? Eles negam a ciência, eles atacam pesquisadores, eles fazem lobby com políticos, tem uma maneira... Eles têm uma cartilha de como promover seus produtos em detrimento da saúde humana, animal e ambiental. Cada vez que eu publico um artigo sobre amamentação, o editor da revista recebe várias cartas criticando o meu artigo, que não acontece sobre outras coisas. São pessoas que são emissários da indústria, que são contratados, cientistas de aluguel, que são contratados para tentar contrariar as informações científicas. Bom, mas vamos adiante. Nem todo mundo é igual, e nem todo mundo é igualmente vulnerável à mudança climática. A vulnerabilidade, isso aí é um gráfico também do CDC, ela depende de estar exposto, quer dizer, morar num lugar que inunda, por exemplo. A suscetibilidade, já ter uma comorbidade, uma doença crônica, ou ser subnutrido, que aumenta o risco de ter uma doença mais grave. E a adaptabilidade, que é muito importante também, de ter um apoio social e um apoio de serviços de saúde e familiar para conseguir minorar os efeitos dessa exposição aos eventos climáticos, né, e à mudança climática em geral. Isso leva ao que a gente chama de vulnerabilidade climática e leva a agravos na saúde. Então, eu não vou gastar muito tempo aqui, mas a gente tem inúmeras dimensões da vulnerabilidade climática, né? Nós temos crianças pequenas e idosos são mais vulneráveis, mulheres são mais vulneráveis que homens em muitas sociedades, por exemplo, em sociedades primitivas na África subsaariana, onde as mulheres carregam água para o domicílio, elas têm que caminhar muito mais para conseguir água do que era no passado. As comorbidades, que eu já mencionei, a pobreza, a etnia, principalmente no Brasil, negros e pardos e indígenas, e os lugares de moradia. E tem um aspecto coletivo também, né? Que é onde a comunidade está localizada, né? Onde o bairro está localizado, quem é que mora em beira de rio, quem é que mora em encostas sujeitas a desmoronamentos, o microclima daquele lugar, a disponibilidade de serviços de saúde para minorar e remediar os efeitos da mudança climática. E nós entramos em transporte, comunicações, capital social, foi algo parecido que o Nardi mencionou, né? De ter uma rede de apoio social na comunidade e que permita a essas pessoas reagirem melhor, a solidariedade que o Nardi mencionou num dos seus últimos slides. E nós temos o aspecto da governança, né? O Brasil sofreu anos agora de um governo que negava a mudança climática e deixou a boiada passar em termos de legislação ambiental, e o nosso governador do Rio Grande do Sul, aproveitando a passagem da boiada, ele flexibilizou, entre aspas, mais de 400 decretos e leis ambientais do Rio Grande do Sul, que tinham sido construídas pelo movimento ambiental do Rio Grande do Sul ao longo de décadas, do qual eu vou falar um pouquinho mais disso depois. Aqui um slide, né, do Rio Grande do Sul para mostrar o que nós chamamos de racismo ambiental, né?
O presidente Lula veio ao Rio Grande do Sul, foi visitar um abrigo, disse: eu não sabia que tinha tanto negro no Rio Grande do Sul, ele disse. Mas ele reflete aí no caso, refletiu seu desconhecimento. O Rio Grande do Sul tem 16% de negros e pardos. Mas nesses abrigos e nas pessoas afetadas tem uma proporção muito alta de negros e pardos, justamente por sua maior vulnerabilidade social e ambiental devido a onde moram. Bom, a gente está evoluindo muito na epidemiologia, né, e na ciência climática em geral, em termos de entender melhor os efeitos, medir melhor isso. E tem aí a ciência da atribuição climática e da atribuição epidemiológica. Também isso aí seria assunto para falar meia hora, mas o que nós estamos aprendendo a fazer agora é calcular a probabilidade de que uma atividade humana seja responsável por mudanças climáticas, por eventos extremos, e a probabilidade que isso resulte em agravos à saúde humana também. Então, são dois cálculos relacionados e que nós estamos fazendo muito desenvolvimento metodológico para poder quantificar isso. E quantificar é muito importante, porque isso pode ser usado para promover mudanças e para alertar a população, políticos e diferentes áreas da sociedade. O que também acontece, né, é que tem poucos estudos de atribuição em países pobres, né? E eu tenho uma história que eu acho muito engraçada, é uma grande presença de espírito do Maurício Rocha e Silva, que muitos de vocês conhecem, trabalhava com veneno de cobras, e ele estava num congresso internacional e alguém perguntou para ele se ele tinha estatísticas de mortes por mordidas de cobra no Brasil. E o Maurício, que era muito inteligente, ele disse assim, não, olha, o problema do Brasil é o seguinte, onde tem cobra não tem estatística, e onde tem estatística não tem cobra. Então, isso é a mesma coisa. Onde é que estão sendo feitos estudos de atribuição? As coisas escuras aqui mostram que são principalmente nos países de muito alto desenvolvimento humano, né? Norte da Europa, América do Norte, Austrália, Nova Zelândia, Japão, são onde estão feitos esses estudos. E tem muito pouco estudos nos países pobres, onde justamente os efeitos da mudança climática são mais intensos, né? Aqui é a mesma coisa, essa barra meio cor-de-rosa aqui é o número de estudos por população. Nós precisamos mais estudos, e aí que entra também a ABC, a SBPC e a ANM aqui. Bom, para finalizar, deixa eu falar um pouquinho de Pelotas. Esse aqui é o mapa da minha cidade. Nós estamos aqui na beira da Lagoa dos Patos. Essa aqui foram as áreas onde a prefeitura recomendou, as áreas em vermelho, onde recomendou que a população saísse de casa. 1/3 da população de Pelotas foi aconselhada a sair de casa por causa do risco imediato de enchentes. A água caiu lá no norte do estado, mas ela desce por aqui, ela desce pela Lagoa dos Patos e acabou nos inundando aqui algumas semanas depois de acontecer a crise lá no norte do estado. E aqui é um bairro de Pelotas, o Laranjal, na beira da lagoa. Isso aqui é uma área de banhado que nunca devia ter sido construída e que foi ocupada com ingerências políticas e flexibilizando a legislação do plano diretor, certamente com muito lobby das construtoras locais, e que então ficou completamente inundada. Eu vou voltar a essa área depois. Eu morei aqui muitos anos. Felizmente, agora eu já estava numa área mais alta. E aí entra a questão do movimento ambiental no Rio Grande do Sul, né? Aqui do lado esquerdo, eu quando era estudante de medicina, isso aqui foi em 73, eu era editor dessa revista, que era a revista da Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural. Foi a precursora do movimento ambiental brasileiro organizado. Tinha uma ala jovem muito forte, eu era da ala de juventude, e a gente reproduzia, então, textos, escrevia também. E essa foi a nossa primeira edição, setembro de 73, uma pessoa perguntando para outra o que é ecologia, né? É um cartoon de um cartunista norte-americano, uma situação de inundação, de ratos, leptospirose, de saúde mental, tudo aqui simbolizado nesse cartoon. O Lutzenberger, José Lutzenberger, que é um grande pioneiro, talvez a maior figura do movimento ambiental brasileiro, que já não está mais entre nós, ele era assim, ele era o nosso líder e foi muito importante nisso. E aqui em Pelotas se resolveu dar um nome de uma rua, naquela parte inundada lá que eu mostrei antes, Rua José Lutzenberger, uma área de banhado que não devia ter nunca sido urbanizada
e a rua do Lutzenberg ficou completamente inundada por uma ironia incrível, triste do destino. Bom, eu não vou falar muito, porque eu sei que vocês agora, esse é o meu último slide, nós vamos ter depois a oportunidade de discutir, mas eu acho que nós temos vários desafios aqui, que nós temos que nos articular melhor, né? Em primeiro lugar, como cientistas, né, e médicos, nós temos que conduzir mais pesquisas locais. Não adianta só dizer, no Canadá aumentou isso, aumentou aquilo, ou no norte da Europa, nós temos que fazer pesquisas locais para poder dialogar com gestores e com políticos nas diversas áreas envolvidas na questão ambiental. Nós temos que disseminar conhecimentos e combater fake news. Infelizmente, são extremamente comuns, né? Essa história toda da enchente do Rio Grande do Sul, que já ocorreu uma enchente igual em 1941. Não, primeiro foi menor que agora, nós tivemos 5 enchentes num prazo de menos de um ano. Segundo, nós temos que nos articular melhor entre associações médicas, academias, com o movimento ambiental da sociedade civil. E nós temos que enfrentar mais ativamente os setores poluidores. Eu acho que a gente é muito tímido nisso. Nós temos que mais que dar nome aos bois aí, já que a boiada está passando, né? A gente dá nome aos bois e olha, esse setor, esse pessoal, esse tipo de indústria está comprometendo o futuro de todos nós. Engajar a parte da juventude, isso aí, como eu já falei, eu tenho uma experiência pessoal nisso, a Agapante é um movimento jovem muito forte, e também engajar gestores e políticos. E, finalmente, eu acho que nós temos que fazer um pouquinho de autocrítica, né? Eu acho que a gente tem que pensar em reduzir a nossa pegada de carbono, né? Eu estou falando hoje pela internet, eu acho que esses congressos enormes, que não é o caso dessa sessão na academia, mas os congressos médicos enormes, em 5.000 pessoas, 7.000 pessoas, a maioria viajando de avião, vindo de longe, contribuindo para o aumento do CO2 e para o aquecimento global e mudança climática, e combater também o anticientificismo dentro da classe médica, né? A ANM e a ABC e SBPC também tiveram um papel importantíssimo durante a epidemia de Covid, quando várias entidades médicas estavam na contramão da evidência, né? E continuam estando, né? Tivemos hoje mesmo uma eleição aí em São Paulo que sugere que pessoas da classe médica que são negacionistas e são anticientíficos continuam tendo posição de destaque. Tá? Então, eu vou parar por aqui. Estou disposto, continuamos com essa discussão e pensar em como a gente pode ser mais proativo enquanto médicos e enquanto cientistas para minimizar a questão, para pelo menos atenuar as mudanças climáticas que já estão acontecendo e muitas das quais já são irreversíveis, como eu tenho certeza que o Artacho vai falar agora em seguida. Muito obrigado. Agradeço ao professor César Victoria a sua bela apresentação. E em relação a esse final, professor César, infelizmente não é só São Paulo, outros estados também, membros médicos desse movimento anti-ciência foram eleitos. Assim, é uma pena esse caminhar para trás do nosso país. Agora quero chamar o professor Paulo Artacho para falar. O professor Paulo é professor sênior do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, é membro titular da Academia Brasileira de Ciências, da Academia de Ciências do Estado de São Paulo e da The World Academy of Science. Ele representa a comunidade científica no Conselho Nacional do Meio Ambiente e representa a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência no Conselho Diretor do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas. Professor Paulo, obrigado por ter aceito o convite, obrigado por tudo que o senhor tem feito e a palavra é sua.
Bom, gente, boa tarde. A brilhante palestra do César certamente fez a minha tarefa muito mais simples, né? Então, basicamente, a ideia é trazer essa discussão que é fundamental, a questão entre clima, saúde e sociedade, na verdade, né? A gente não pode tirar a sociedade dessa discussão entre saúde e mudanças climáticas, né? Bom, então, basicamente, a Lancet já declarou, né, que as mudanças climáticas são uma das maiores ameaças à saúde pública nesse século, né? Isso está no relatório do Lancet Countdown, e, basicamente, do lado esquerdo, a gente observa que várias questões associadas com aumento da temperatura, aumento do nível do mar, aumento dos eventos climáticos extremos, que a gente vai discutir, né? Diretamente e indiretamente, como o César deixou muito claro, influenciam os outcomes de saúde da nossa sociedade, né? Então, nós vamos discutir alguns desses aspectos, não é só a questão do estresse pelas altas temperaturas, mas a gente tem que olhar essa questão de uma maneira muito mais ampla para a sociedade como um todo, né? E isso entra dentro da questão do antropoceno, né? Então, como que a saúde humana e a saúde planetária estão sendo impactadas por um número muito grande de fatores, que vai desde a questão da produção de alimentos e dos sistemas de agricultura, até a questão da governança que o César levantou, né? A questão de encontrarmos ambientes saudáveis para as nossas cidades, pois 70% da população já está vivendo em áreas urbanas e a gente precisa aprender a construir cidades minimamente sustentáveis. Bom, e aí passa pela questão da educação, dos sistemas de saúde e vai por aí afora, né? Então, eu acho que a gente tem que olhar para o Planetary Health como um todo, né, para que a gente possa ter efetivamente uma visão mais completa do impacto das mudanças climáticas na saúde como um todo, né? Esse slide também já foi discutido, eu vou passar bem por cima dele, onde, na verdade, ontem, na revista Lancet, foi publicado um artigo muito interessante que eu tirei esta figura, onde, como foi mencionado anteriormente, a questão da mental health está começando a ser incluído nesta questão como um todo, né? Além da questão do calor extremo, das questões do vector-borne diseases, doenças infecciosas e assim por diante. E eu gostei também dessa figura porque ele leva em conta as questões associadas com a adaptação climática, porque o clima já mudou, o clima vai continuar mudando e nós temos que nos adaptar ao novo clima. Só que esta adaptação tem que ser levada em conta os impactos também na saúde, né? Não são só questões econômicas ou de impactos diretos na população, mas, na verdade, a questão da adaptação ao longo das próximas 3, 4 décadas vai ser um tema fundamental, não só para o Brasil, mas para a maior parte dos países. Bom, agora pegando a minha área de especialidade, né? Esse simpósio só está ocorrendo por causa desta figura. Então, basicamente, hoje a humanidade está emitindo 62 bilhões de toneladas de gases de efeito estufa a cada ano para a atmosfera. E se essa fração é mais ou menos 83% causado pela queima de combustíveis fósseis e o restante causado pelas emissões associadas com o desmatamento de florestas tropicais. CO2 é, de longe, o maior gás associado com efeito estufa, seguido pelo metano, pelo óxido nitroso e por outros componentes. Então, vocês veem que, basicamente, o cerne da questão é de que nós estamos, o nosso sistema socioeconômico, alterando a composição da atmosfera terrestre. Então, pela primeira vez, nos 4,3 bilhões de anos da história do nosso planeta, uma espécie, que somos nós, está alterando a composição da atmosfera.
Isso não é pouca coisa, tá? A concentração de CO2 já aumentou 66% desde a época industrial, metano aumentou 259% e óxido nitroso 123%. Então, eu acho que é importante a gente perceber que o cerne da questão está na mudança da composição da atmosfera terrestre. Esses gases são gases de efeito estufa que alteram o balanço de radiação do nosso planeta, alterando a termodinâmica da atmosfera e, com isso, aumentando a temperatura. O gráfico da esquerda é um gráfico do IPCC com a temperatura ao longo dos últimos 2.000 anos, e nós estamos aqui. A última época que o planeta esteve tão quente quanto agora foi na última era interglacial, há 100.000 anos atrás, né? Então, não há a menor dúvida para a ciência de que estamos alterando profundamente o clima do nosso planeta. O gráfico da direita em cima, ele mostra a perspectiva dos últimos 50 anos, com a média da temperatura aumentando sistematicamente, e o ano de 2023, que é o último ano ali, completamente fora da tendência que estava anteriormente, indicando uma possível aceleração das mudanças climáticas. Embaixo é uma outra coisa que pouca gente fala, é a mudança da temperatura global versus a mudança da temperatura nas regiões continentais, que basicamente aonde a nossa espécie habita, né? O que a gente observa é que enquanto a média global da temperatura aumentou 1,5 graus Celsius, em áreas continentais nós já temos um aumento de temperatura de 2 graus. Então, aí vocês perguntam, bom, e o que os diplomatas estão negociando nas COPs de limitar o aumento da temperatura em 1,5 graus, né? Isso, obviamente, não é mais possível, isso só existe no espaço dos diplomatas. Para a ciência, isso já era, isso tem que deixar muito claro para a sociedade. Esse aumento de temperatura também não é nenhuma novidade, por exemplo, para o Brasil e para a América do Sul. O mapa da esquerda mostra a anomalia de temperatura num paper publicado em 2016, tá? Veja a situação do Vale do Rio São Francisco, com um aumento médio da temperatura de 2,3 graus Celsius. Porque enquanto a média do planeta aumentou 1,5 graus, 75% do planeta é água. E a água tem uma gigantesca capacidade térmica. Então, o aumento da temperatura nas áreas continentais é muito mais alta do que na média do planeta. Veja a região da Amazônia como um todo, com um aumento de temperatura da ordem de 2,2 graus. E na direita, anomalia de chuva. Então, veja o Vale do Rio São Francisco e o Nordeste brasileiro ficando muito mais seco do que já era, e aumento da precipitação no sul do Brasil, Rio Grande do Sul, inclusive, muito claro esses efeitos, né? Então, nós estamos alterando não só a temperatura, mas também alterando a taxa de precipitação, que é crítico para a agricultura, é crítico para a disponibilidade de água em áreas urbanas, é crítico para uma série de questões associadas com a saúde, né? Bom, e o futuro? Para tornar uma história muito longa, breve, o IPCC trabalha com vários cenários, eu vou citar 3 desses cenários, que mostra quanto vai ser a temperatura média do planeta, não em áreas continentais, nos últimos 20 anos desse século, comparado com antes da época industrial. Bom, se nós continuarmos as emissões como estamos emitindo agora, dá um aumento da ordem de 4,3 graus Celsius. Veja que até agora o aumento médio global foi 1,45 graus. Tá? Ou seja, o que nos espera é 3 vezes o aumento da temperatura que tivemos até agora. Caso a gente implemente o Acordo de Paris, como ele está estruturado atualmente, dá um aumento da ordem de 3,7 graus Celsius, médio,
E se aplicarmos um acordo de Paris que a gente espera que seja renovado na COP30 em Brasil, mesmo assim, o aumento da temperatura esperado é da ordem de 2,8 graus Celsius. Mas isso é a média planetária. Como é que fica a distribuição geográfica desta média? Primeiro, conforme a gente vai aumentando a temperatura do planeta, você vai aumentando a disparidade entre as diferentes regiões do nosso planeta. Por exemplo, num planeta em média 4 graus mais quente, que corresponde àquele último cenário, o aumento médio da temperatura no Brasil vai ficar da ordem de 5 graus a 5 graus e meio. Né? Então, vocês imaginam cidades como Teresina, Cuiabá ou Palmas, onde no verão, tipicamente, a gente tem 40, 41 graus, quando tivermos 45, 46 graus. A vida não vai ser muito fácil. Né? Um aumento da temperatura nas regiões boreais prevista é da ordem de 6,5 graus a 7 graus. Então, vocês também imaginam as mudanças naqueles ecossistemas com um aumento de temperatura de 6 graus. Né? Então, essa distribuição geográfica é muito importante. E os países tropicais, vocês vão ver isso muito claro mais para frente, são os mais prejudicados por essa questão. Bom, mas clima não é só temperatura, a precipitação vai mudar e já está mudando drasticamente, e a mudança na umidade do solo, com 4 graus de aquecimento, de acordo com o IPCC, vejam como fica a situação do Brasil Central e da Amazônia. Queda de precipitação da ordem de 30% a 35%. Então, um Brasil que tem a sua maior atividade econômica no agronegócio, certamente vai ter dificuldades no futuro e já nas próximas décadas. E aí, falando um pouco dos eventos climáticos extremos, que está na moda agora, né? Bom, esses eventos estão aumentando desde a década de 70 do século passado, eles aumentaram por fator 4. Né? Por quê? Nós temos mais energia na atmosfera, a atmosfera mais quente tem maior capacidade de reter vapor d'água, e quando a chuva condensa e começa a cair, ela sempre cai mais forte do que caía antes. Por exemplo, na cidade de São Paulo, né, cidade que eu vivo, aqui está histórico da precipitação desde a década de 30, levemente aumentando, mas os dias de chuva, com mais de 80 ou 100 milímetros de chuva em um dia, multiplicaram por 4. Então, quando chove, chove muito mais do que chovia antes, é o que a gente viu no Rio Grande do Sul, vimos aqui em São Sebastião, vimos em Petrópolis e assim por diante. Bom, e o futuro dos eventos climáticos extremos? Bom, o IPCC prevê o seguinte: um evento que ocorria uma vez a cada 50 anos, antes da época industrial, num planeta 4 graus mais quente, vai ocorrer 39 vezes mais frequente e vai ser 5 vezes mais intenso. Isso é o que nos espera com a mudança climática do ponto de vista de eventos climáticos extremos. Mas eventos climáticos extremos não é só chuva, né? Nem temperatura, mas a gente observa que, por exemplo, secas, um evento que ocorria a cada 10 anos vai ocorrer 4 vezes a cada 10 anos. Então, nós teremos muito mais secas intensas, e isso é o que a gente já está observando na Amazônia, por exemplo, onde a seca de 2023 foi muito forte e a seca de 2024 promete igualmente. E aí a gente entra na questão do que a gente está chamando de aceleração da mudança climática global. Né? No mês passado, 23 e 24 de julho, foram os 2 dias mais quentes dos últimos 100 mil anos no planeta. E vejam o que acontece com a média da temperatura dos últimos 40 anos, que está aqui em cinza, com a temperatura em 2023, que está aqui em laranja, e com a temperatura em 2024.
Bom, basta olhar para esses gráficos para você perceber o grau do risco que a nossa sociedade está ocorrendo. E o aumento futuro nas temperaturas máximas também é muito importante. Veja a situação do Brasil aqui, sem redução de emissões, as temperaturas máximas podem aumentar de 5 a 6 graus Celsius. Então, isso, do ponto de vista de impacto na saúde, tem impactos muito, muito importantes. E uma das regiões mais sensíveis para as mudanças climáticas é a Amazônia, né? Aqui está a capa de um paper da revista Nature recentemente, feito por brasileiros, que mostra que a Amazônia pode estar indo por uma transição crítica no ecossistema. Qual é a importância disso? Eu acho que é fundamental que a sociedade acorde para esse problema. A Amazônia, ela contém 120 bilhões de toneladas de carbono, que corresponde a 10 anos de toda a queima de combustíveis fósseis planetária. Se a gente permitir que a Amazônia entre numa transição por uma savana, por exemplo, todos aqueles cenários que a gente conversou do IPCC acabam virando brincadeira de criança, porque, basicamente, esse carbono vai para a atmosfera agravando aqueles cenários. É uma das razões pelas quais a gente tem que preservar a Amazônia. E se a gente olhar nos riscos para a biodiversidade e para os riscos da saúde humana que o IPCC vê, vocês vão observar que as regiões tropicais, em particular o Brasil e os países tropicais da África, são os países mais vulneráveis. Então, tanto do ponto de vista de perda de biodiversidade quanto de impactos na saúde humana, eu acho que isso são questões importantes. Para terminar, eu acho que é importante a gente perceber algumas verdades que a gente chama de inconvenientes na questão das mudanças climáticas globais. Primeiro, é impossível limitar o aquecimento a 2 graus. Isso já era, isso só existe na cabeça de diplomatas. Estamos indo para uma trajetória de aumento de temperatura de 3 a 4 graus ao longo deste século. A saúde humana e a saúde ecossistêmica vão ser fortemente impactadas, não há qualquer dúvida disso, e a perda de biodiversidade vai ser tremenda, associada com a mudança do clima, porque nós iremos extinguir milhões de espécies ao longo deste século. E produzir alimentos para 10 bilhões de pessoas nesse novo clima é um enorme desafio que ninguém ainda tem solução. E, por último, as migrações em massa vão ocorrer com o aumento de tensões geopolíticas associadas com a impossibilidade de algumas regiões do planeta de abrigar populações com um mínimo de condições de vida. Bom, e a pergunta que aparece é, vamos sair dessa, né? Bom, a minha resposta simples é sim, né? E a razão disso é de que a mudança climática está provocando uma transição no nosso planeta, que a Helena manifestou através dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e nós vamos construir um planeta mais sustentável, porque o que a gente tem hoje não é sustentável nem a curto prazo. O problema disso é 1 a 2 bilhões de pessoas que não vão conseguir fazer essa transição e vão ficar no meio do caminho desta transição, e essas pessoas vivem nos países em desenvolvimento, nos países mais pobres. E, por último, eu acho que é importante a gente lembrar a questão ética, né? Porque, basicamente, quem nasceu na década de 50 está em torno de 70 anos hoje, né, e já viu a mudança climática bater nas suas portas. Mas quem está nascendo agora vai ter 70 anos no final do século, né? E vai ter um clima muito diferente, muito mais inóspito, muito mais difícil do que a nossa geração teve. E até que ponto nós temos o compromisso ético com as novas gerações? Eu acho que isso é uma questão importante. E eu acho que, do ponto de vista do Brasil, voltando para finalizar na questão da saúde,
tem um ponto que é pouco discutido, que é a questão do índice de bulbo úmido, porque não é só a temperatura que influencia nos impactos na saúde, mas também a temperatura acoplado com a alta umidade, onde o mecanismo de resfriamento natural do corpo através da sudorese deixa de funcionar adequadamente, é importante. E, basicamente, o índice de bulbo úmido de algumas cidades, como Rio Branco e Cuiabá, vocês veem que já ultrapassam muitos dias por ano, em Cuiabá, 73 dias. Quando esses números superarem, né, metade do ano, nós vamos ter problemas importantes. Outro problema importante são as alterações, né, nos novos vírus ou nos vírus emergentes e nos vírus que a gente ainda não conhece, que estão hoje em equilíbrio na floresta amazônica, que com o avanço do desmatamento pode trazer impactos muito significativos. Bom, e para terminar, eu acho que, trazendo algumas perspectivas futuras, eu acho que nós temos que ter uma abordagem sistêmica dos determinantes sociais e ambientais da saúde, isso é absolutamente estratégico hoje. A gente precisa de ter políticas multissetoriais e transnacionais, porque hoje a questão é muito mais regional e global do que local. Nós temos que adaptar o nosso sistema de saúde para responder às emergências climáticas, isso é urgente, porque o próximo Rio Grande do Sul vai acontecer, nós só não sabemos quando e aonde. Então, a gente tem que estar prontos para essas novas emergências climáticas. E vai ser discutido um pouco mais para frente o conceito de One Health, que eu acho que é uma das questões mais fundamentais e integradoras que a gente tem que tratar nesse aspecto. Então, agradeço a atenção de todo mundo e deixo uma última frase que é imperativo a gente restabelecer a conexão vital que nós, seres humanos, e o resto do mundo que nos sustenta, que foi interrompida pelo modelo de desenvolvimento que a gente escolheu até agora. Temos que mudar essa trajetória. Obrigado pela atenção. Nós é que agradecemos a sua belíssima e assustadora apresentação, professor Paulo. Certamente fará todos nós pensarmos durante o nosso chá acadêmico, a noite toda, muitos terão pesadelos, um estresse pós-traumático dessa apresentação. Todos estão convidados para o chá acadêmico e nós retornaremos às 18 horas. Obrigado.